Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar então sobre a extração dos desenhos 2D de treliças no modo multidrawing. Tem muita gente que tem dúvida porque as posições não ficam na vista que gostaria que ficasse. Então nós temos aqui um exemplo de treliças soldadas. São quase iguais, são bem semelhantes e elas estão em posições diferentes para que eu possa mostrar para vocês melhor as situações. Então, eu tenho basicamente aqui uma treliça em planta e uma treliça numa vista frontal. Eu vou fazer a extração das duas e vou explicar a diferença entre extração conforme elemento e extração conforme o modelo. Essas duas treliças, elas estão soldadas e elas não têm nenhuma chapa. Então, fica melhor para mostrar essas configurações para vocês. Então, aqui a gente vai fazer, elas já estão marcadas, tá? A gente vai fazer a extração das duas. E eu vou fazer a extração primeiro utilizando a opção conforme o modelo. Quando a gente usa o alinhamento conforme o modelo, o software simplesmente leva em consideração o posicionamento que essa treliça, que esse conjunto está no modelo 3D. Ele não leva mais nada em consideração a não ser isso. E a vista frontal, ele vai pedir se você quer o alinhamento também conforme o modelo, ou sul-leste, norte-oeste, que é o posicionamento da vista frontal, né? Em qual direção você está olhando. Mas o importante para nós aqui é o alinhamento. Então, a gente vai extrair essas duas peças aqui com alinhamento conforme o modelo. Então, uma das treliças, que é essa treliça verde, ela está no modelo no sentido horizontal, então ele vai extrair ela desta forma. E essa outra está na vertical, e ele vai extrair dessa forma também. Vou extrair. Aqui eu já tenho um desenho criado para inserir essas treliças. Então, eu tenho aqui a M7 extraída conforme o modelo. Tá aqui. E a M8 também extraída conforme o modelo. Então, vejam, ele vai sempre extrair conforme o modelo à vista frontal. No caso da M8, como ela está deitada, a vista frontal é olhando nesse sentido aqui, né? Que seria, fazer uma imagem aqui rapidinho para mostrar para vocês, seria olhando nesse sentido aqui. Então, por isso que ele está considerando essa aqui a vista frontal e coloca todas as posições sempre na vista frontal. Certo? Ok. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu só tenho essa treliça aqui, que no caso seria o que eu teria aqui de problema. E aí, como que eu resolvo isso, né? Então, tem várias formas, desde uma extração manual, eu poderia gerar uma vista aqui e puxar as posições manualmente e tudo mais, mas vamos tentar fazer de uma forma mais prática, tá? Uma opção que eu teria aqui é extrair conforme, dependendo das peças, extrair conforme elemento. Porque quando eu extraio conforme o elemento, que é a outra opção que eu tenho aqui no 3D, o que ele vai levar em consideração? Ele vai levar em consideração o posicionamento da posição principal. Então, a gente vai aqui na janela de marcação, abrir a lista de marcação, vou selecionar a marca, que eu estou tendo problema, e vou verificar aqui, ó, qual que é a posição principal. Ele está considerando essa aqui a posição principal. Eu posso mudar a posição principal a qualquer momento, tá? Eu tenho uma opção aqui, que eu posso colocar qualquer posição como posição principal. Então, não necessariamente tenha que ser essa a posição principal. E quando a gente faz o agrupamento manual dos perfis, o primeiro que eu selecionar vai ser a posição principal. Então, dessa forma, também eu consigo manipular para deixar a posição principal da forma que eu quero. Vamos fazer um teste, então. Nesse caso aqui, se eu extrair conforme o elemento, ele vai levar em consideração o posicionamento do CS dessa peça, que é a posição principal. Então, no caso dessa treliça aqui, ela ainda não ficaria perfeita como eu quero. Ela vai sair rotacionada. Por quê? Porque o CS dessa peça, ele está embaixo.
E quando a gente faz a extração, ele sempre vai rotacionar a peça de forma que esse UCS aqui, que é o X e o Y, ele fique na posição original, que seria a posição original em X e em Y. Então, seria essa situação. Então, o que, que acontece? Ele vai rotacionar toda essa peça para alinhar o CS da posição principal de acordo com o CS original. Vamos fazer uma extração aqui para a gente fazer um teste para ficar melhor para vocês entenderem. Então, eu vou vir aqui, vou extrair de novo. É a M8. E vou extrair, então, conforme o elemento, o alinhamento. Vou extrair conforme o elemento. Percebam, agora as posições saíram em vista frontal, só que a peça está rotacionada. Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui e rotacionar a peça, também seria uma solução, mas ainda temos outras opções. Se eu tivesse aqui, nessa treliça, qualquer elemento que fosse uma chapa, qualquer elemento plano que tivesse o alinhamento frontal na posição que eu quero, eu só precisaria definir esse elemento como posição principal e o meu problema estaria resolvido. Mas aqui a gente está considerando uma situação que seria a pior situação de todas. Então, que a treliça está num sentido que eu não consigo extrair conforme o modelo nem conforme o elemento e que ela não tem nenhum item agrupado nela que eu possa escolher como posição principal. Poderia ser um travejamento, poderia ser uma chapa, poderia ser qualquer coisa. Se eu tivesse qualquer elemento desses, já resolveria o meu problema. Bastaria que eu escolhesse esse elemento como posição principal. Nesse caso aqui, eu tenho ainda um truque, por exemplo, que eu poderia utilizar nessa situação para sair a extração conforme eu quero sem ter que manipular nada. Então, nesse caso, como eu não tenho nada que eu possa utilizar, eu ainda tenho um artifício. Eu posso vir aqui e desenhar uma chapinha, alguma coisa bem pequena, que não vai interferir no meu desenho. Vou fazer uma marcação. Vou selecionar aqui uma marcação manual. Vou colocar a mesma marca, vou colocar uma posição qualquer aqui. E aí eu vou agrupar essa chapinha no meu conjunto. Então, eu vou selecionar ela primeiro, porque ela vai ser a posição principal. Seleciono o resto. Vou verificar se o CS dela está na posição original, que é a posição que eu preciso. Está. Ótimo. E agora, então, eu vou fazer a extração, uma nova extração dessa treliça. Vou usar o link 3D2D para atualizar essa vista. Vou fazer ele por seleção, porque eu já sei aonde que tem a modificação. E vou fazer, então, a extração dessa peça conforme elemento sul-leste. Vou agora inserir aqui no 2D. E dessa forma eu tenho a treliça na posição que eu preciso. Obviamente, eu tenho que apagar essa posição referente à posição que eu estou usando como principal, né? Para ela não sair na lista, senão ela vai sair na lista. E depois que eu já terminei o detalhamento, eu venho aqui no 3D também e apago essas posições que porventura eu tenha criado, tá? Essa opção, ela na verdade não é uma opção, é um truque, né? Que
que pode ser utilizado quando você realmente não tem nenhuma outra forma. Se você não conseguiu extrair conforme o modelo não funciona, conforme o elemento você não tem nenhum outro elemento, você não tem nenhuma peça, se alguma dessas peças aqui tivessem qualquer item, né, qualquer montante ou um travejamento, se eles estivessem na posição, com o CS na posição que a gente pudesse utilizar, a gente poderia selecionar esses itens como elemento principal. Mas eu selecionei aqui um caso de uma treliça que eu não tenho possibilidade nenhuma de utilizar nada aqui como elemento principal. E, além disso, a treliça está numa posição no modelo que também não me permite uma outra opção. Então, para esse caso, poderíamos utilizar esse truque. Ou poderíamos, como eu falei anteriormente, inserir as posições manualmente nessa vista aqui também. A gente tem um comando que faz isso, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu poderia simplesmente vir aqui e fazer um corte. E puxar as posições aqui. Então, essa também poderia ser uma opção. Então, são algumas dicas e alguns truques aí que podem ajudar vocês nessa situação de extração de treliças. Porém, essa forma que eu mostrei para vocês agora, se a gente verificar aqui as posições, elas são posições repetidas, né? A informação real da posição para a lista vai estar aqui nessa vista frontal. Então, isso também eu poderia utilizar, e essas posições teriam que ficar para fora do desenho, alguma coisa assim. E eu ainda tenho uma outra opção, se nenhuma dessas me agradar, que é a seguinte. Eu posso extrair ainda essa treliça sem as marcas. Eu marco essa opção como marcas manuais, e aí ele não vai inserir as posições. Então, eu vou extrair ela. Venho aqui para o meu desenho 2D e vou inserir, então, a M8. Não saíram as posições, mas eu tenho a informação das posições aqui, ó. Esses pontinhos, esses grids, eles contêm a informação da posição. Então, o que que eu faço? Eu vou utilizar esse comando de inserir marcas para puxar as marcas. Lembrando que na opção anterior eu usei o inserir posições, que traz como posição repetida, então ela não tem as propriedades. Mas se eu utilizo esse inserir marcas, aí ele puxa as posições com as propriedades. Essa forma também ela é muito prática para extração. Então, se a gente verificar aqui, eu tenho todas as posições com os atributos e seria só inserir a lista de materiais, então. Com isso, eu tenho certeza que vocês conseguem resolver o problema. Uma das opções, com certeza, vai agradar a todo mundo aí. Até mais, então, pessoal.